Você já parou para refletir como surgiu a Inglaterra, como a conhecemos hoje? Uma terra marcada por séculos de lutas, alianças improváveis, invasões devastadoras e transformações profundas que moldaram o destino de uma das nações mais influentes e poderosas do mundo moderno. A formação da Inglaterra não foi um evento súbito ou isolado, mas sim o resultado de uma sucessão de episódios históricos impressionantes que atravessaram gerações e redesenharam o mapa político, cultural e religioso de toda a Grã-Bretanha. Antes mesmo de qualquer império cruzar o Canal da Mancha, a ilha já era lar de diversos povos celtas. Essas populações viviam organizadas em tribos independentes, cada uma das suas próprias crenças, líderes e modos de vida. Era uma sociedade profundamente ligada à natureza, à espiritualidade e às tradições orais. Entre os celtas, haviam figuras de enorme importância social, os druidas, mais do que sacerdotes. Eles eram sábios, juízes, conselheiros e os guardiões de cultura e da memória coletiva de seus povos. Eles decidiam questões de justiça, orientavam os líderes locais e conduziam cerimônias religiosas que uniam a comunidade. Essas tribos não formavam um reino unificado, pelo contrário, viviam de forma fragmentada, frequentemente envolvidas em disputas territoriais entre si. A base econômica girava em torno da agricultura e da criação de animais, mas também havia uma forte tradição guerreira. A Grã-Bretanha celta era uma terra viva, cheia de histórias, mitos e conflitos. Tudo começou a mudar quando o poderoso Império Romano voltou seus olhos para a ilha, em meados do primeiro século depois de Cristo, sob o comando do imperador Cláudio. Teve início a conquista da Britânia. Os romanos não estavam apenas interessados em anexar mais um território. Eles queriam impor sua ordem, sua cultura, sua infraestrutura. Assim chegaram trazendo consigo estradas pavimentadas, aquedutos, fortalezas, centros urbanos e uma organização administrativa extremamente eficiente. Foi nesse período que surgiu a cidade de Londinium, o embrião do que viria a se tornar a atual Londres, que rapidamente se destacou como centro comercial e estratégico da região. Porém, a presença romana não foi plena em toda a ilha. As tribos ao norte, nas regiões que hoje correspondem à Escócia, resistiram bravamente à dominação. Para conter o avanço dessas populações, os romanos construíram uma das mais impressionantes obras de engenharia militar de sua época, o Muro de Adriano. Essa enorme muralha de pedra servia como uma linha divisória entre o território sob comando romano e as áreas consideradas, entre aspas, bárbaras, fora do alcance do Império. Durante quase 4 séculos, a Britânia permaneceu como parte integrante do Império Romano, experimentando um período de relativa estabilidade. Mas o mundo romano começou a ruir. O século V marcou o início de um colapso generalizado.
causado por crises internas, invasões externas e um império cada vez mais enfraquecido. Eventualmente, os romanos abandonaram a ilha, deixando para trás não apenas suas estruturas, mas também um vácuo de poder político e militar. Essa ausência atraiu povos germânicos que viviam nas regiões costeiras do Mar do Norte, anglos, saxões, jutos e frísios. Começaram a atravessar o mar e se estabelecer em diferentes partes da ilha. Embora inicialmente convidados como aliados para proteger os locais contra outras ameaças, rapidamente se tornaram conquistadores, fundando seus próprios reinos e expulsando ou assimilando as populações celtas. O sudeste da ilha ficou sob domínio dos justos. Os saxões ocuparam o sul e os anglos se espalharam pelas regiões centrais e setentrionais. Esses novos povos trouxeram consigo suas línguas, suas crenças pagãs e seus modos de organização social. A antiga fé cristã, que havia começado a florescer durante o período romano, quase desapareceu. Contudo, essa realidade começou a se transformar no final do século VI. O Papa Gregório I, conhecido como Gregório o Grande, decidiu enviar missionários para reintroduzir o cristianismo entre os anglo-saxões. O monge beneditino Agostinho liderou a missão e desembarcou na ilha no ano de 597. Sua chegada ao reino de Kent foi bem recebida pelo rei Etelberto, cuja esposa já era cristã. Com o apoio real, Agostinho estabeleceu sua sede em Cantuária e iniciou a conversão do povo, dando início à segunda onda de cristianização da Inglaterra. Essa nova fé rapidamente se espalhou entre os diversos reinos anglo-saxões, trazendo consigo mosteiros, escolas, manuscritos e uma nova identidade cultural. A religião passou a desempenhar um papel central na organização social, política e espiritual da ilha, unificando os diferentes povos em torno de uma visão comum. Mas assim como os celtas haviam sido surpreendidos pelos saxões, os anglo-saxões também enfrentariam seus próprios momentos de terror. No final do século VIII, começaram os ataques vikings. E aqui eu deixo uma observação. Na Netflix tem um seriado chamado Vikings, e lá dá para vocês terem uma ideia melhor de como foi essas invasões. Mas enfim, vamos lá. Esses guerreiros nórdicos, vindo principalmente da Dinamarca, realizaram invasões rápidas, saqueando vilarejos e mosteiros. No entanto, à medida que percebiam a riqueza e as possibilidades de ocupação, deixaram de ser apenas invasores e passaram a se estabelecer permanentemente, especialmente no leste e norte da Inglaterra. Foi nesse cenário turbulento que surgiu uma das figuras mais emblemáticas da história inglesa, Alfredo de Wessex, posteriormente conhecido como Alfredo o Grande. Ele foi mais do que um rei. Ele foi um estrategista, um defensor da educação, um reformador social e, acima de tudo, um símbolo de resistência. Conseguiu repelir os invasores dinamarqueses, reorganizou as defesas militares e investiu na unificação cultural do povo anglo-saxão. Sob sua liderança, o reino de Wessex não apenas resistiu, como começou a superar
e começou a recuperar territórios e projetar a formação de uma Inglaterra unificada. Essa visão continuou com seu neto Etelstano, que assumiu o trono em 924. 3 anos depois, ele conquistou a Nortúmbria, até então sob o domínio viking, e assim se tornou o primeiro rei a governar toda a Inglaterra sob uma única coroa. Sua morte, porém, trouxe novos conflitos. Os vikings viram ali uma oportunidade de pegar seu lugar de volta. Então, o que eles fizeram? Voltaram a atacar, retomando parte do norte. Foi então que Edredon, irmão de Esteltano, ascendeu ao trono e com firmeza reconquistou os territórios perdidos. Seu governo consolidado e unificado, com bases de uma monarquia centralizada e respeitada, mesmo nas regiões onde a cultura escandinava ainda era forte. Mas a história da Inglaterra estava longe de se estabilizar. O ano de 1066 foi um divisor de águas. Após a morte do rei Eduardo, o Confessor, sem deixar herdeiros direto, iniciou-se uma disputa pelo trono. Haroldo Godwinson assumiu o poder, mas foi desafiado por Guilherme, duque da Normandia, que alegava ter sido prometido ao trono. Guilherme organizou uma invasão massiva e, após vencer Haroldo na Batalha de Hastings, foi coroado rei da Inglaterra no dia de Natal daquele mesmo ano. Assim nasceu Guilherme, o Conquistador. Com ele iniciou-se o domínio normando. A aristocracia anglo-saxônica foi substituída por uma nova elite franco-normanda. O sistema feudal foi reformulado e castelos de pedras passaram a marcar a paisagem do país. A Torre de Londres, por exemplo, foi um dos símbolos de novo poder. A língua francesa passou a ser falada na corte e influenciou profundamente o inglês. Em 1086, Guilherme ordenou o famoso Domesday Book, um extenso censo de toda a população e suas posses, um dos primeiros grandes documentos administrativos da Europa medieval. A conquista normanda não foi apenas a mudança de um rei, mas o nascimento de uma nova ordem política, social e cultural. A Inglaterra medieval surgiu da fusão de todas essas influências: celtas, romana, germânica, cristã, normanda. É dessa mistura explosiva de culturas, guerras, ideias e lideranças que nasceu uma das nações mais marcantes da história da humanidade. E essa é a incrível jornada da Inglaterra. Vocês sabiam disso? Se sabiam, comente aqui embaixo. Se não sabiam, comente também. Até a próxima!